Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a live de número 97 e hoje eu vou apresentar para vocês 3 jogos para você aplicar num treinamento de liderança. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E quais são os 3 jogos? Deixa eu já mostrar aqui para vocês. O primeiro deles é o Mental Blocks. O segundo jogo, o Saboteur. E o terceiro jogo, de resistência ou a resistência. Lembrando que sempre que vamos aplicar um jogo num treinamento, é importante primeiro gerar relevância do jogo. Depois de aplicar o jogo, fazer o processamento. O nosso foco sempre é a aprendizagem. Então, mais importante que a diversão é a aprendizagem. Mais importante do que o estado de vitória, ou seja, aquele que ganha o jogo, é justamente a aprendizagem. E nós vamos ajustar ou adequar as regras para que possamos atingir os nossos objetivos de aprendizagem. Então, o primeiro jogo é esse, Mental Blocks. Deixa eu ampliar um pouco para você. Isso. Esse jogo, ele é um jogo abstrato, portanto, ele não é tematizado, ele não tem um storytelling por trás, mas nada impede que você crie esse storytelling. É um quebra-cabeça, os jogadores vão trabalhar para montar esse quebra-cabeça. É um jogo cooperativo. Não quer dizer que ele não seja competitivo, ele é competitivo quanto às regras do jogo, contra o tempo de execução, mas ele é colaborativo. As pessoas vão ter que cooperar, colaborar entre si. Ele vai utilizar, deixa eu primeiro mostrar as peças do jogo. Deixa eu mostrar aqui para vocês as peças do jogo. Então ele vai ter 4 quadrados semelhantes a esse, nessas 4 cores, cinza, azul, amarelo e preto. Depois vai ter esses menores. Deixa eu até mostrar aqui a diferença. Vou pegar outra cor. Tem essas peças também. Deixa eu comparar com essas, ó. E tem essas também. E comparar com essas menores. Então, são 6 conjuntos com 4 peças cada. No total, 24 peças que serão utilizadas. Na versão básica, você vai utilizar, além disso, cards de restrições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por quê? Porque são até 9 jogadores. E aqui existem várias cartas como essa, que são as cartas do desafio. O que os jogadores têm que montar. Eu peguei a mais básica, que é a F1, F01. Aqui vai ter a numeração, então aumenta o grau de dificuldade. Tem o lado verde, que é mais fácil, o lado vermelho, que é mais difícil. Como o nosso propósito é a aprendizagem, eu recomendo que utilize o lado mais fácil. Então, são 10 cartas como essa. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cartas. Porque são 9 jogadores. Se você utilizar a versão do traidor,
que eu recomendo que ele esteja presente, mas você pode tirar e jogar com apenas 8 jogadores. A carta que ficará com o traidor, que a gente não sabe quem vai ser, é a que tem esse símbolo vermelho aqui, ó. Aqui. Então, essas cartas são embaralhadas. Elas têm um saquinho preto que você coloca dentro para que ninguém possa ver qual é a carta do outro jogador. E vai distribuir aleatoriamente. É importante embaralhar porque elas estão em ordem. Elas têm uma numeração aqui e uma sequência alfabética. Deixa eu colocar em ordem aqui A, B, C. Na hora de jogar, você vai embaralhar para entregar. D, E, F, G, H, e aí é a carta do traidor. Acho que vai ficar muito pequeno para você ver, mas aqui tem uma numeração F01, família. Aqui do outro lado já vai ter o C, que já é mais competitivo. E aí tem F2, várias cartas com F2, 9 cartas na realidade com F2, F3 e assim por diante. Então, essa mesma carta permite jogar dos dois lados. Então, aqui de um lado verde é um desafio, lado vermelho é outro. Lado verde mais fácil, lado vermelho sempre mais difícil. Então, essas cartas ficarão uma com cada jogador e também uma carta dessas, que é a restrição. Por exemplo, não pode falar, só pode tocar em blocos pequenos, só pode tocar diretamente blocos triangulares, só pode tocar diretamente em blocos quadrados, só pode tocar em blocos retangulares, só pode tocar diretamente em blocos pretos, só pode tocar em blocos azuis, blocos amarelos, pode... isso aqui está em inglês. Não pode tocar em blocos brancos. Perfeito. Então, aqui são cartas de restrições que cada jogador vai ter que seguir. Então, cada jogador vai receber uma carta com a sua perspectiva do que ele tem que montar, do que o grupo tem que montar, e uma carta com a sua restrição. Ele não pode mostrar nem a carta com a perspectiva, nem a carta da restrição para os demais jogadores. E eles têm que trabalhar junto, então, para construir o modelo. A carta do traidor é a carta que tem a solução. Então, eles têm que montar algo assim. Só que cada carta vai ter uma perspectiva única do que tem que montar. Aqui. E eles vão colaborar entre si, sem mostrar sua carta ou a restrição, para construir esse modelo. O sabotador, ou o traidor, o propósito dele é evitar que o grupo consiga atingir. Então, ele vai trabalhar contra, de forma sutil, para que eles não o identifiquem e o isolem. Então, tem que ser de forma sutil, para evitar que o grupo atinja o resultado, a equipe consiga atingir o resultado. Então, esses são os componentes do jogo. Usando essas peças, eles têm que atingir esse resultado. Deixa eu voltar aqui para o arquivo. Então, ele vai usar esses blocos de espuma, tem que cooperar para alcançar o objetivo dentro de um determinado tempo. Cada jogador tem apenas uma perspectiva do desenho, do design que tem que mostrar.
Então isso é muito legal, porque ele vai trabalhar a questão das perspectivas. Ele tem um total de 60 quebra-cabeças, 30 no modo família e 30 no modo desafio, que é o C Challenge. No nosso caso, nós vamos trabalhar, eu recomendo, no modo família, que é mais fácil. E aí entra a figura do traidor, que eu acho interessante para aplicação no contexto de liderança. O tempo, 20 minutos, de 2 a 9 jogadores, 9 com a figura do traidor jogando. Quais competências, então, que eu percebi? Quais competências, então, que eu percebi possíveis de se trabalhar nesse jogo? Primeiro, a capacidade do líder de conseguir identificar restrições da equipe. Então, muitas vezes a equipe está trabalhando e não está alcançando uma meta, um resultado, porque tem alguma restrição. Algo está impedindo aquela pessoa. Falta de conhecimento, falta de tempo, motivação, problema pessoal, não tem os recursos necessários. Então, existem restrições que estão atrapalhando a equipe. E nem sempre a equipe relata quais são. Portanto, a capacidade do líder de perceber essas restrições é muito, muito importante. E, claro, montar uma estratégia para lidar com elas. No jogo, todos estão fazendo o papel de líder, porque esse é o contexto da aplicação. Então, nesse caso, no nosso caso, como todos estarão fazendo o papel de líder, o nosso propósito é que eles estejam atentos, observem as restrições. As pessoas não podem contar a restrição que ela tem. Por exemplo, esse jogador só pode tocar em blocos amarelos. Se eu percebo que ele está mexendo em vários e não está mexendo no amarelo, a minha capacidade de observação já está notando que a pessoa tem uma restrição. E aí eu posso, gente, nós temos um colega que não pode mexer no bloco amarelo. Então eu, enquanto líder, vou lá e vou mexer no bloco amarelo para ajudar a montar. Então isso é muito, muito legal, essa capacidade de perceber as restrições dos demais membros da equipe. Outro fator é o tempo, tem uma meta para atingir e tem um tempo para isso acontecer, que é prazo, e dentro da gestão, a gestão do tempo, os líderes têm que trabalhar constantemente esse aspecto. A comunicação, então, tem informações que muitas vezes as pessoas não podem passar, principalmente o líder não pode compartilhar tudo com a equipe. O ideal é que sim, que tenha alinhamento, direcionamento, mas pode ter informações que são restritas ao nível hierárquico que ele está. E pode ser que aquelas informações ele não possa passar. Muitas vezes o líder, numa reunião executiva, recebe algum puxão de orelha e não deve pegar aquilo da forma como recebeu e passar para a equipe. Então, neste momento, ele vai ter que segurar ou falar, apresentar de outra forma aquele ponto que foi cobrado. Perspectiva, e aqui talvez, por ser o principal elemento do jogo, é talvez a principal competência que você vai trabalhar. No jogo, cada pessoa tem uma perspectiva única da construção. Dentro de uma organização, muitas vezes, as pessoas estão olhando para a mesma situação, para o mesmo problema, de uma perspectiva diferente. Por conta da sua bagagem, do seu histórico, por conta das informações que ela tem. Então, a capacidade do líder de entender que as pessoas possuem perspectivas diferentes e por isso que elas estão fazendo, por isso que elas estão se comportando daquela forma, por isso que estão agindo assim. Porque elas estão com uma perspectiva. Muitas vezes as pessoas estão discutindo o mesmo problema,
Só que parece que não estão se entendendo. Por quê? Porque cada um está analisando uma perspectiva do problema. Muitas vezes o líder está focando na solução. Alguém da equipe está focando em identificar a causa raiz. Outra pessoa está analisando os impactos. Todo mundo está trabalhando no mesmo propósito, só que estão abordando perspectivas diferentes. Então, aqui, compreender que cada pessoa tem uma perspectiva e que, nesse caso do jogo, essa perspectiva é muito útil. Então, cuidado, porque você vai perceber na aplicação que algumas pessoas vão começar a dizer: não, mas está errado, não é desse jeito. Por quê? Porque na visão dela, ela está vendo uma coisa. Então, aquilo ali parece um quadrado, mas se você juntar dois triângulos, você também tem um quadrado. E a pessoa, na visão dela, ela está vendo como se fosse um quadrado. Vamos colocar assim. Ó, um quadrado cinza. Só que quem está do outro lado já está vendo algo diferente. Então, é muito, muito interessante esse ponto do jogo. Trabalhar a questão da perspectiva. O líder entender a perspectiva. Isso pode ser numa reunião, pode ser num processo de delegação, momento de resolução de problemas. O próprio feedback é da perspectiva do líder, da perspectiva das informações que ele tem. Por isso que o feedback é uma conversa para gerar aprendizado. Não senta aqui que eu vou te dar o feedback. Eu tenho que dar a minha perspectiva e escutar a perspectiva da pessoa. E ainda ele vai trabalhar a questão da empatia, de se colocar no lugar das pessoas da equipe. Quais são aqui as mecânicas? Aqui uma questão mais técnica de jogo mesmo, então ele é cooperativo, construção a partir de um modelo pronto, movimento, ele trabalha com elementos tridimensionais, cada um tem papel diferente, que seria as restrições e a perspectiva que a pessoa adota no jogo. É uma partida cronometrada, tem um tempo para acabar. E tem a figura do traidor, que é uma mecânica muito interessante em jogos, principalmente em jogos cooperativos, para aumentar o desafio daquele jogo. É um jogo de estratégia abstrata, portanto não é tematizado e é um quebra-cabeça. Aqui eu tirei as informações do jogo da Ludopedia. Você pode acessar o site Ludopedia e procurar pelo jogo Mental Blocks e lá vai ter essas informações. Também pode procurar no YouTube sobre como jogar Mental Blocks e você vai encontrar diversos vídeos ensinando. Aqui eu coloquei um vídeo, eu vou pedir para a equipe colocar esse link do YouTube no bate-papo e eu recomendo que você, ao acessar esse link, você se inscreva no canal da pessoa e também deixe o seu like para honrar essa pessoa que gravou o vídeo de explicação. Então, eu não vou explicar como joga, por quê? Porque tem vídeos que eles entram no detalhe, explicam todas as regras e assim eu tenho tempo para te apresentar outros jogos. E aí, curtiu o Mental Blocks para aplicar em líderes? Lembrando que no início do jogo gere relevância e ao final, depois que concluiu, você vai fazer um processamento. Só um detalhe aqui. Então, para uma cópia do jogo, do Mental Blocks, você vai jogar com até 9 pessoas. Se você tem 20, vamos imaginar 18 pessoas, para facilitar o meu cálculo, você precisa de 2 cópias do jogo Mental Blocks. Se você tem 27 pessoas, você vai precisar de 3 cópias do jogo Mental Blocks para aplicar com os líderes. Então agora vamos para o segundo jogo, que é o Saboteur.
Os jogadores, aqui já é um jogo que tem um enredo, tem uma história. O jogador agora ele passa a ser um minerador e o propósito dele é encontrar pepitas de ouro. Mas, de repente, durante esse processo, pode ser que uma picareta quebre uma lâmpada, ou seja, o sabotador atacou. Nesse jogo, diferente do Mental Blocks, não vai ter apenas um, mas muito provavelmente mais de um sabotador que vai formar um time. Então, os sabotadores contra os mineradores. O objetivo dos mineradores é traçar um caminho até as pepitas de ouro e o objetivo do sabotador é evitar que os jogadores, os mineradores, alcancem esse objetivo. São 3 rodadas. Ao final de 3 rodadas se verifica quem é o ganhador. Não tem tempo para aplicar 3 rodadas, obviamente você vai aplicar uma só. Antes de eu entrar nos detalhes do jogo, vamos mostrar aqui as peças desse jogo. Então, ele vem, deixa eu mostrar a caixinha para você, Saboteur. Eu não mostrei antes do Mental Blocks, mas ele vem com o manual, tá? Então, tem um manual explicando. Aqui o do Saboteur também vem com o manual, só que o manual tem uma função de marcar o caminho. Ele tem umas marcações aqui, ó, na borda. Então, a distância que você vai estabelecer do início do jogo até o fim do jogo, o caminho que tem que percorrer, ele está marcado por aqui. Então, tem que usar esse manual para demarcar o início e o fim do jogo. No início do jogo, eu preciso colocar essa carta, é a única carta dupla face. Então, essa marca o início. E essas 3 cartas eu vou embaralhar e vai colocar no final. Por quê? Porque uma delas tem uma pedra bruta, carvão, somente uma delas, 2 tem carvão e somente uma tem a pepita de ouro. O propósito dos anões é fazer o trajeto deste ponto, do início, chegar até a pepita de ouro. O propósito do sabotador é evitar que os anões consigam alcançar. Só que a identidade deles é secreta. Então, aqui já estão as cartas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartas de anões. Uma, 2, 3, 4 cartas de sabotador. Então, são 11 cartas, mas esse jogo se joga com 10 jogadores. No caso de treinamento, serão 10 jogadores. Deixa eu ver quantos tem que ter no mínimo. Já confirmo para você. No mínimo 3 jogadores e no máximo 10 por cópia. Então, no nosso caso, cada cópia eu vou ter 10 jogadores. Mas tem 11 cartas. Por quê? Porque ou o time do sabotador vai ficar mais forte ou o time dos mineradores. Então, embaralha as cartas e entrega aleatoriamente para cada um. Da mesma forma que as cartas lá do Mental Blocks, que embaralha e entrega uma para cada um. Então, nesse caso, vai sobrar uma carta, que ninguém vai ver. Nesse caso aqui, sobrou uma do sabotador, mas ninguém vai saber. Portanto, nós vamos ter 1, 2, 3 sabotadores e 7 mineradores. Aumenta a chance dos mineradores. Mas pode ser que tenha ficado de fora um minerador. Então, nós teremos 4 sabotadores e
1, 2, 3, 4, 5, 6 mineradores. De novo, eles não revelam a sua identidade. Não pode revelar a identidade durante o jogo. Mas pelas ações, pelo comportamento das pessoas, nós vamos observar se elas estão ou não ajudando ou atrapalhando a equipe. Então, nós vamos ter cartas de caminho. Partindo desse caminho aqui, eu vou conectando. Não pode conectar assim. Tem que conectar sempre nesse formato. Então, aqui é a carta de início e aqui as cartas. Cada jogador vai sair com uma quantidade de cartas e vai comprando mais ao longo do jogo. Depois você vai assistir o vídeo para ver como se joga. Mas são várias cartas de caminho. Ó, tem cartas que não tem saída. Então, uma carta dessa aqui seria muito provavelmente jogada por um sabotador, para evitar que as pessoas consigam chegar nas pepitas. Claro que se a pessoa joga essa carta, ela já está se identificando como sabotadora. Mesma coisa essa aqui, que não tem saída. Ó, então, existem cartas que os mineradores vão evitar colocar porque atrapalha o caminho deles. Agora, além disso, tem cartas com ações próprias. Por exemplo, carta do mapa, te permite olhar dentre os 3 objetivos, olhar uma delas para você ver onde é que está a pepita de ouro, para direcionar o caminho já para o local da pepita de ouro. Existem cartas de desmoronamento, uma ação específica. Deixa eu pegar outras aqui. Tem carta de picareta quebrada. Quando você coloca isso na frente de um jogador, ele fica impossibilitado de jogar até que ele consiga uma carta que tenha a picareta. Então, são empecilhos que você pode colocar na frente de um jogador. Só que você também, na sua vez de jogar, ao invés de colocar uma carta de caminho, você pode, se você tiver, por exemplo, alguém com uma lâmpada quebrada, deixa eu ver se eu tenho uma carta de solução de lâmpada aqui, ou de picareta. Deixa eu pegar aqui. Vamos achar. Tem de mapa. Perfeito. Então, aqui uma de solução de picareta. Imagine que na sua frente tem essa carta. Você fica travado, você não pode jogar. Tem um impedimento, tem um empecilho, tem uma barreira que está te atrapalhando de entregar resultado, produzir. Aí o seu líder, alguém da sua equipe, se ele tiver essa carta e ele percebeu que você é da equipe dele, que você está ajudando, ele pode ir lá e colocar essa carta que te libera para jogar. Da mesma forma que se eu percebo que alguém está atrapalhando o jogo, que não está conseguindo, eu posso ir lá e colocar essa carta de empecilho, que é a carta de picareta quebrada, ou a carta de lâmpada quebrada, ou a carta de desmoronamento. Então, existem várias ações que os jogadores vão fazer ao longo do jogo. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no nosso PDF. Esse PDF é liberado lá na plataforma Nutror para os assinantes do Clube Premium. Então, aqui os jogadores têm o papel de anões mineradores. Já tinha comentado, o propósito deles é encontrar o ouro. São 3 rodadas. Ao final de 3 rodadas, vence o jogador que tem mais pepita de ouro. Como que ganha o ouro? É o seguinte. No final da rodada, se foi os mineradores que ganharam,
O minerador vai identificar um deles vai identificar aquele jogador que chegou na pepita de ouro, ele vai identificar quantos jogadores tem que são da equipe dele, minerador. Vamos imaginar que foram 6. Ele vai pegar 6 cartas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele vai distribuir uma carta para cada um dos jogadores. Só que essas cartas, tem cartas que tem 2 pepitas de ouro e carta que tem 1 pepita de ouro. Então, é legal se você conseguir receber a carta que tem 2 pepitas, vale 2 pontos. Se foi os sabotadores que ganharam, a mesma coisa. Eles compram, imagine que tinha 4 sabotadores. Compram 4 cartas, uma para cada um naquela rodada. Faz a próxima rodada novamente, verifica quem ganhou, se for os mineradores ou os sabotadores, compra as cartas, distribui. Ao final da terceira rodada, quem tem mais cartas ganha o jogo. Lembrando que no nosso caso, como o foco não é o estado de vitória, nós podemos, se temos pouco tempo, fazer apenas uma rodada. E aí depois ir para o processamento. Então aqui vai falar um pouquinho sobre as cartas de objetivo. Os jogadores vão comprar cartas, eles têm cartas na mão para ir colocando, eles têm que fazer uma de 3 ações, ou coloca uma carta no caminho para a mina, ou joga uma carta de ação na frente de um jogador, ou passa a vez. E essa carta de ação ou é para bloquear alguém, ou para desbloquear alguém. As cartas de caminho formam o caminho ou os caminhos que levam à meta. Então, existe um caminho a ser traçado para atingir aquela meta. Olha só quanta relação com a liderança, né? As cartas de ações, você pode colocar na frente de outra pessoa ou, inclusive, na sua frente. Imagina que tem uma picareta quebrada na sua frente. Você tem a carta de picareta que conserta, você coloca na sua frente e a partir de agora você pode jogar. Então, de 3 a 10 jogadores, aproximadamente 30 minutos para as 3 rodadas. E as competências? Observar e analisar comportamento. Então, como que cada jogador está se comportando? Ele está bloqueando as pessoas? Ele está ajudando, desbloqueando as pessoas? Ele está travando o caminho? Porque, por exemplo, mesmo eu sendo do grupo dos sabotadores, eu posso ou não bloquear outro jogador? Eu tenho a escolha. É claro que se eu bloquear, eu posso estar bloqueando alguém que é da minha equipe sem saber, porque eu não sei quais são os outros que são da minha equipe. Ou eu posso estar bloqueando alguém que é da outra equipe. Só que muitas vezes eu julgo o comportamento das pessoas e faço inferências. Então aqui é a capacidade do líder de conseguir identificar esses comportamentos para que ele possa agir da melhor forma. E como que ele vai identificar? Ele vai buscar por padrões. Então não é uma ação que a pessoa fez. Quais são as ações contínuas que a mesma pessoa está fazendo? O que ela está fazendo que está contribuindo ou está atrapalhando a equipe? Então, bem legal essa competência. Agora, o próprio líder, como que ele está se comportando? Como que o seu comportamento está afetando as demais pessoas da equipe? Muitas vezes nós não temos noção do impacto do nosso comportamento. Então, aqui é uma reflexão muito poderosa para o líder fazer da análise do impacto do comportamento dele. Alcançar uma meta, então, ajudar a equipe, que são propósitos em todas as lideranças. Agora, entrando um pouquinho mais nos elementos de jogo. Gerenciamento de mãos, que é controlar as cartas que eu tenho na mão, escolher qual que eu jogo. Construção de rotas, nesse caso é o caminho do início até a pepita de ouro, ou não, né?
Em equipe, o toma essa, que é quando eu coloco uma carta de restrição e bloqueia, essa mecânica chama-se toma essa. Blefe e apostas, porque eu estou blefando o tempo todo, e aqui nós temos que analisar da perspectiva dentro do contexto da liderança, que o propósito é evitar o blefe, né? Então é um comportamento contrário ao que o jogo está estimulando, mas é para eu refletir. Lá na empresa, quais situações que eu estou blefando e não deveria? Ou melhor, quais situações que eu não estou blefando, mas a equipe está percebendo ou inferindo ou julgando como se eu estivesse? Olha quanta reflexão que pode trazer. Aqui é a categoria do jogo, jogo festivo para um grande grupo. Lá na Ludopedia tem, então, esse resumo que eu coloquei aqui para vocês. E também eu vou pedir para a equipe colocar um link de como jogar. E, novamente, eu peço para você se inscrever no canal dessa pessoa que a gente colocou o link, que é uma forma de honrar. Se você não está inscrito no nosso canal, é o momento de se inscrever agora, antes de eu entrar no terceiro e último jogo. Aproveita já para deixar seu like, seus comentários, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Então vamos agora para o terceiro e último jogo, que é da resistência, ou de resistência, ou algo parecido, não é? Deixa eu mostrar o jogo e os elementos. Então aqui a caixa tem vários elementos aqui dentro que eu não tirei, e eu vou mostrar os elementos básicos. Deixa eu mostrar mais detalhado. Então ele vem com o manual, e os elementos que estão nessa página são da forma de jogar básica. Só checar aqui quantos jogadores. 5 a 10. Então, esse aqui pode se jogar com até 10 jogadores. Mesma coisa que o Saboteur, né? Só Mental Blocks que são até 9. Quais são os outros elementos que ele tem? Ele tem aqui a carta que define quem vai ser o líder. É um jogo que trabalha um storytelling, então há a resistência, né? E o império. Então aqui tem cartas da equipe do império, são essas cartas com esse símbolo vermelho. E aqui as cartas com as pessoas que são da resistência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 da resistência, 4 do império. Lembrando que lá no Saboteur tem 7 anões e 4 sabotadores. 7 mineradores, mas como você tira um, pode ser que lá ficou com 3 sabotadores ou ficou com 6 mineradores. Aqui você vai usar as 10 cartas, vai distribuir uma para cada um. Isso na versão básica, porque tem outras cartas com ações diferentes. Mas aí é quando você joga outra forma. Então, a carta de líder, 10 cartas de personagem, 10 cartas de missão, pegar as cartas de missão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vão ter 12, mas você vai usar 10 de sucesso ou fracasso. 5 cartas de sucesso, tirar uma de cada. E 5 cartas de fracasso. Você vai usar no jogo também.
como jogar, já falei, você vai assistir o vídeo lá. Tem vários tabuleiros, os tabuleiros têm 2 lados. No caso, para 10 jogadores é esse aqui. Então, de 10 jogadores vão ser 4 espiões. 5 missões. Então, aqui vai ter a trilha das missões e aqui a trilha das votações. Aqui as fichas de equipe, as equipes que vão na missão. Então, na missão 1, são 3 pessoas. O líder vai escolher 3 pessoas para ir para a missão. E o que ele tem que cuidar é porque, às vezes, ele está colocando na missão pessoas que são do Império e não da Resistência. Já na missão 2, são 4 pessoas. Na missão 3, 4 também. Na missão 5, 5 pessoas. Na missão 1, 3 pessoas. Na missão 2, 4 pessoas. Na missão 3, 4 pessoas. Missão 4, 5 pessoas. E na missão 5 também 5 pessoas. Tem aqui no tabuleiro. Então, vou usar aqui no caso máximo 5 para definir a equipe que vai na missão. Aqui são os marcadores, se pontuou para o Império ou para a Resistência. E aqui os marcadores de rodada e da trilha de votação. Tem também de votação, onde as pessoas vão votar se a missão foi aprovada ou não. Tem de rejeitada a missão ou missão aprovada. Então, já mostrei os elementos. Ele tem também o manual. Aqui tem a explicação da forma básica de jogar, que é a que eu recomendo. Vamos agora conhecer um pouquinho do jogo. Então, aqui eles são operadores da Resistência ou espiões do Império. Por 3 a 5 rodadas. Eles devem depender uns dos outros para concluir as missões contra o Império. Ao mesmo tempo, eles devem tentar identificar quem são os outros jogadores e ganhar sua confiança. Cada rodada começa com a discussão. Quando estiver pronto, o líder então confia um conjunto de planos para um determinado número de pessoas. Só que ele não sabe quem, possivelmente incluído a si mesmo. É claro que se ele se incluir, ele já sabe qual é o papel dele, né? Que mais? Todos votam sobre a missão, se ela deve ser aprovada ou não. Uma vez que a votação passa, os jogadores escolhidos secretamente decidem apoiar ou sabotar a missão. Com base no resultado, então, se bem sucedida a missão, é ponto para a Resistência. Se não for bem sucedida, ponto para o Império. Vence o time que ganha 3 missões. Então, o time que conseguir 3 missões, que vencer 3 missões, é o time ganhador. Portanto, vão ser 2 times, do Império e da Resistência. No nosso caso, vamos trabalhar com 10 jogadores, o tempo de 30 minutos. Então, é muito legal porque em cada rodada tem uma discussão, as pessoas têm que conversar, tentar convencer umas às outras se a missão deve ou não ser aprovada. Muito bacana. Quais são as competências que esse jogo vai trabalhar? Primeiro, deduzir a identidade. Tentar identificar pela fala, pelo comportamento das pessoas, a identidade deles. Se eles são da Resistência ou se são espiões. Ganhar a confiança deles ao alcançar a meta. Mas tem um ponto que eu não coloquei aqui, que é da capacidade de persuasão, de convencimento, de argumentação de todos, né?
mas aqui é como se todos estivessem no papel da liderança e não só apenas aquela pessoa que está como líder daquela missão. Todos estão aqui como líderes. Então, é um jogo também bem bacana, um jogo rápido também, até 30 minutos, para você realizar essa missão. Muito legal, turma. Estamos chegando ao final. Antes disso, deixa eu mostrar aqui as mecânicas. Então, seleção de ação, simultânea, jogo em equipe, tem a questão de votação, jogadores com diferentes habilidades. Nesse caso aqui, da forma básica, não, mas na forma avançada tem cartas com habilidades diferentes, você pode utilizar. Eu não recomendo se você não tem muito tempo. Apostas, blefe, capacidade de dedução e de posicionamento. No momento do jogo, no início do jogo, os jogadores todos fecham os olhos e somente os espiões abrem os olhos para que eles se identifiquem, se reconheçam e possam tramar as coisas entre eles. Aqui Ludopedia explicando também esse resumo, também um vídeo de como jogar. Eu vou pedir para a equipe colocar aqui para você. Também é bem interessante. Muito bem, turma, estamos chegando ao final dessa live. Espero que você tenha curtido esses 3 jogos, que você possa aplicar e depois me contar como foi a aplicação de um deles ou dos 3 jogos que eu apresentei hoje. Eu espero você na próxima segunda-feira, 19h37. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito, de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Até a próxima segunda-feira, 19h37. Bons treinamentos por aí.